Olá, companheiras e companheiros do Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier. Mais uma vez, muito feliz estou pela oportunidade de serviço. Muito feliz e muito grato por estarmos juntos novamente. Essa oportunidade de estudo, de reflexões em conjunto. Quero agradecer ao companheiro Ivair e aos demais companheiros dessa casa querida, para que mais uma vez estudemos, reflitamos, possamos desenvolver esse trabalho sobre o Evangelho, sobre a doutrina espírita, juntos, uma vez mais. Hoje desenvolveremos o tema Atire a primeira pedra aquele que estiver livre de pecado, aquele que estiver sem pecado. Ensinamento de Jesus contido na obra kardeciana em O Evangelho segundo o Espiritismo. No seu capítulo 10, desenvolveremos os itens 11 a 13. Inicialmente, gostaria de fazer uma breve leitura de ambientação, seguido da prece, de uma prece, para que então possamos desenvolver o estudo propriamente dito. Como leitura de ambientação, escolhi o próprio item 11 desse mesmo capítulo 10 do Evangelho, segundo o Espiritismo, que também trata de um ensinamento de Jesus. Está narrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos 1 e 2. Diz o seguinte: Jesus nos ensinando: não julgueis, a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Desta forma, então, gostaria de convidar a todos para que, em postura de prece, possamos, sobretudo, agradecer ao nosso Pai, ao nosso Deus, agradecer a Jesus, esse nosso Mestre querido, esse nosso irmão maior, e agradecer a cada benfeitor espiritual, nosso anjo guardião, por mais essa oportunidade, por mais esse encontro, mesmo à distância, mesmo remoto, encontro virtual, nos oportunizado pela tecnologia vigente no nosso planeta atualmente. Queremos agradecer, Jesus, porque é encontro de estudo, é encontro de reflexão e, por que não dizer, de uma certa forma, de convivência fraterna. Queremos te agradecer teus ensinos, teu amor para conosco, e queremos te pedir que hoje, nessa breve exposição, possamos nos nutrir mais uma vez do alimento espiritual que cada um de nós necessita para o nosso necessário aperfeiçoamento e consequente felicidade. Que seja mais uma útil oportunidade de Jesus, de forma breve, simples, mas extremamente útil para nossas almas, possamos hoje desfrutar mais uma vez daquilo que tu nos ofereces abundantemente, dia após dia. Muito obrigado, Mestre querido. Então, companheiras e companheiros, como dissemos, a nossa manhã, esse nosso estudo de hoje tem o tema Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Capítulo 10 da obra kardeciana O Evangelho segundo o Espiritismo, itens 11 a 13. Lerei a passagem de Jesus que fala especificamente sobre o tema desse estudo. É o item 12 desse capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Diz o seguinte, a passagem é bem breve, pedirei a atenção de vocês para que possamos acompanhá-la juntos.
diz o seguinte, está narrado no Evangelho de João, no capítulo 8, versículos 3 a 11. Então os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério. E pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? Então, os integrantes da seita religiosa mais numerosa à época de Jesus, os fariseus e seus escribas, levaram até Jesus uma mulher que tinha sido surpreendida, tinha sido flagrada em adultério, em atitude de adultério. E, para testar, para tentar prejudicar Jesus, levam a mulher até ele, até a presença dele, e perguntam: olha, de acordo com a lei de Moisés, a mulher adúltera deve ser apedrejada, deve ser lapidada. O que dizes tu? E aí continua a narrativa do evangelista João. Diziam isto para o tentarem e terem de que o acusar. Ou seja, queriam pegar Jesus em algum tipo de falha, de acordo com a lei civil e religiosa vigente. No caso, lei civil, né? Não religiosa, porque a lei religiosa vigente da época eram os 10 mandamentos. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Percebam a posição de humildade de Jesus, abaixando-se, a posição de humildade. Ele não quis crescer fisicamente diante dos seus tentadores. Percebam já a postura de humildade de um mestre, de um professor, do nosso maior professor. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e disse: vejam a calma e a humildade de Jesus. Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. O exercício extremamente envolvente, profundo e reflexivo do mestre diante também de suas ovelhas, né? Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Percebam o exercício, pelo exemplo, o exercício reflexivo que Jesus propõe a nós outros desde aquela época. Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo-o falar daquele modo, se retiraram, um após o outro, afastando-se primeiro os velhos, ou seja, os que tinham mais vivências, né? E talvez por isso mais pecados, é o que nós deduzimos sem julgamento, sem condenação. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher. A sós, ninguém ficou, só Jesus e a mulher. Imaginem a capacidade de penetração, de ensinamento de Jesus. Existia ali uma turba de pessoas, além dos que levaram a mulher, os que certamente curiosos se aproximaram, mas o poder de ensinamento, o poder pedagógico de Jesus é tão grande que ele ficou a sós, ficou só ele e a mulher. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher colocada no meio da praça. Então, levantando-se, Jesus se levanta de novo e se levanta para dar um segundo ensinamento. Olha que interessante como a expressão corporal do mestre também está presente aqui
nessa passagem, não mais importante que os seus ensinamentos, do que aquilo que ele diz, que o seu exemplo, né? Mas ele levanta-se de novo, perguntou-lhe Jesus, à mulher: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Não, Senhor. Disse-lhe Jesus: Também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. Percebam, companheiras e companheiros, como em poucas palavras Jesus nos dá um número enorme de ensinamentos, né? Primeiro, ele chama a reflexão as pessoas sobre aquele que estiverem sem pecados, então que joguem a primeira pedra. E depois, para a mulher adúltera, isso porque, como cultura ainda muito opressiva em relação ao sexo feminino, o adúltero não estava presente, ou pelo menos não estava presente na passagem, né? Levaram a condenação, ou quiseram levar à condenação, somente a adúltera, mas aquele que também estava em, provavelmente, um adúltero, né, que também estava na prática de adultério junto com a mulher, pelo menos na passagem não se tem notícia que ele tenha sido levado também à condenação, apenas uma observação de atitude ainda que de alguma forma é presente nos dias atuais. Mas Jesus, diante daquela mulher, pergunta: onde estão os que te condenavam? E ela, com a afirmativa que não mais estavam ali, ele diz: também eu não te condeno, mas de futuro vá e não peques mais. Perceba Jesus falando: eu não te condeno, mas não faça isso de novo, porque isso é um pecado. Isso é algo contra a lei de Deus. Isso é algo imoral. Só que Jesus faz essa colocação de forma extremamente indulgente. Não condena, mas faz uma avaliação moral pela sua autoridade moral que ele possui como espírito puro, como governador espiritual do nosso planeta. Então ele diz: eu também não te condeno, mas não faça isso de novo, porque isso não é bom para você e, consequentemente, te trará infelicidade. Então Jesus, como espírito puro que é, e já era desde muito antes desta narrativa, desde muito antes de 2000 anos atrás, tem a enorme capacidade de nos oferecer ensinamentos extremamente profundos em palavras, em colocações tão breves, especialmente pelo seu próprio exemplo. E essa narrativa evangélica, esse texto narrado no Evangelho, nos chama a uma reflexão sobre a indulgência. A indulgência que nada mais é que a nossa capacidade de perceber que, assim como o outro erra, como o meu semelhante erra, eu também erro. Assim como o meu semelhante possui falhas, imperfeições, eu também as possuo, em grande número. Então, assim como o meu semelhante precisa de indulgência, desta compreensão, que é uma atitude de não condenação, eu também precisarei de indulgência, de compreensão dos meus semelhantes, de não condenação dos meus semelhantes. E que sentido, companheiras e companheiros, falamos sobre não condenação? Não é que aquele que pratica um delito, aquele que age contra a lei, seja a lei dos homens, seja a lei de Deus, não deva ser avaliado. Não é isso que Jesus
e a doutrina espírita querem nos dizer? Precisamos sim ser avaliados. Precisamos, pelas nossas ainda expressivas imperfeições, precisamos que o mal que praticamos seja reprimido. Seja reprimido de forma educativa, de forma pedagógica. Gosto muito de uma reflexão cristã que diz o seguinte: devemos combater o mal, mas sem aniquilar o malvado. Ou seja, é importante que o mal seja trabalhado, seja administrado, seja combatido e por vezes até reprimido, mas sem aniquilar, sem destruir o representante momentâneo do mal. Aquela pessoa, aquele indivíduo, aquele irmão, aquele nosso semelhante, aquele espírito momentaneamente malvado, perverso. Porque nós também fazemos as nossas maldades, nós também cometemos as nossas perversidades, nós também agimos alinhados com o mal, vez em quando. Não somos só imperfeições, não somos só malvados, temos já nossas virtudes em desenvolvimento, mas nós não estamos perfeitos, nós não somos perfeitos, melhor dizendo. Nós estamos bastante imperfeitos ainda. Então, é preciso avaliar o mal para que ele seja combatido, mas sem aniquilar, sem destruir o malvado, sem destruir os nossos semelhantes. E isso passa muito pela questão da indulgência, desse grande ensinamento que Jesus nos dá. Se cometemos algo contra as leis dos homens, devemos pagar. Devemos nos submeter às leis vigentes na sociedade, que não são leis perfeitas ainda, e assim que detectamos imperfeições nas leis dos homens, assim que detectamos questões que precisam ser reavaliadas, que precisam ser modificadas para melhor, no sentido da justiça, no sentido da equidade, no sentido da igualdade e da caridade e da moral, da melhor moral em relação às leis humanas, devemos fazê-lo. Não é à toa que leis vêm sendo aplicadas e modificadas para melhor, algumas extintas, outras criadas, outras adaptadas, de acordo com o progresso da humanidade. Se achamos que existem leis justas, devemos nos posicionar para modificá-las. E existem mecanismos estabelecidos na nossa sociedade para isso. E se erramos diante dessa lei, devemos assumir as consequências da lei, as devidas sanções legais. Esse é um processo natural, o que não quer dizer que devamos condenar as criaturas, irmãos nossos equivocados, porque nos equivocamos no passado, nos equivocamos nos dias atuais e ainda nos equivocaremos também, ainda erraremos. Por isso, por exemplo, o Espiritismo é contrário à lei à pena de morte, né? A questão legal, porém, no nosso entendimento, não moral e moral, de fazer com que o indivíduo seja assassinado por um erro que tenha cometido. Um dos exemplos apenas que podemos citar aqui de alinhamento dessa necessidade das questões morais às questões legais, que inevitavelmente com o progresso tenderão a caminhar extremamente unidas, juntas e alinhadas. Mas, como falávamos, a questão da indulgência, que é esse convite que Jesus nos faz, por exemplo, nessa passagem, que é entender que o outro tem o direito de errar, que o outro, assim como nós, está bastante perfeito. Então, assim como nós, errará muito ainda também e precisará de indulgência. O que não quer dizer que não tenha que responder pelas suas atitudes de erro, ou seja, ser indulgente não é ser conivente, não quer dizer isso. Censurar uma atitude no outro nos ensina nessa passagem
em O Evangelho segundo o Espiritismo, que censurar, quando censuramos, quando reprochamos, quando repreendemos uma ação nos outros, temos basicamente duas posturas, podemos ter basicamente duas posturas. A censura, né, pode ter basicamente dois motivos. Um que é reprimir o mal, que é o que nós falávamos agora, né? Reprimir o mal sem aniquilar a criatura, sem querer destruir o indivíduo, senão não seria educativo a esse espírito que errou. E devemos sempre reprimir o mal de forma educativa, para que o indivíduo se emende, né? Por isso a revisão do nosso sistema carcerário, do sistema carcerário de tantos outros locais, por isso a revisão de leis, enfim, vários outros motivos que nós, ainda no nosso processo de progresso intelecto-moral, devemos rever. Então, um dos objetivos normalmente da censura, do reproche, da repreensão à atitude de alguém é reprimir o mal. Ótimo! Reprimir o mal de forma educativa é extremamente necessário, é útil, é como Jesus fez dessa forma, nessa passagem, por exemplo. A exemplo de Jesus, de forma educativa, devemos fazer isso, sem querer aniquilar o indivíduo autor da maldade que queiramos reprimir. Mas outra atitude também pode ser desacreditar a pessoa, desvalorizar a pessoa, diminuir a pessoa, e nisso está o que nós citamos anteriormente de aniquilar o indivíduo. Isso não é educativo. Essa segunda postura deve ser evitada, não deve ser praticada, porque então não gera no indivíduo o qual tem a sua atitude repreendida, censurada, não gera nesse indivíduo estímulo de melhoria, estímulo de se tornar um indivíduo melhor. Pelo contrário, pode até agravar as suas questões individuais, as suas questões morais, as suas tendências para o mal. Vejamos, por exemplo, o caso da pena de morte. O indivíduo sabe que errou muitas vezes, já se arrependeu muitas vezes, está no chamado corredor da morte. Sabe que errou, mas será que o fato de ser assassinado vai fazer com que ele se torne um indivíduo melhor? Será que o fato de ser assassinado vai fazer com que ele mude de ideia, mude de tendências? Ou seja, não erre nunca mais em relação ao que ele errou? Acho pouco provável, acho que é muito mais fácil de acontecer, existe uma chance muito maior de acontecer que ele se revolte. Que ele se revolte contra aquela sociedade, que ele se revolte contra as pessoas, os indivíduos que mais proximamente dele o julgaram, o condenaram e tiraram a sua própria vida, que ele se revolte contra Deus, por exemplo. Então, tendo sido assassinado, que se torne, por exemplo, um espírito em extremo sofrimento no mundo espiritual, após a sua desencarnação, buscando vingança contra os seus assassinos, contra as pessoas responsáveis pelo julgamento, contra as pessoas responsáveis pela condenação, contra as pessoas encarnadas responsáveis pelo seu assassinato, por executá-lo, mesmo que legalmente. Então, isso é apenas um dos exemplos, companheiros, como um ensinamento de Jesus de há 2000 anos atrás pode ser ainda tão atual, nos convidando a refletir sobre as nossas leis, sobre as nossas posturas, seja um simples comentário de censura a uma atitude de um companheiro nosso, seja uma situação ainda muito grave como a pena de morte. Indulgência. Necessária indulgência para que cada um de nós, espíritos ainda muito imperfeitos, nos emendemos, tenhamos a oportunidade de nos melhorar. Está diretamente ligada à misericórdia, que, volto a dizer, não é conivência. Usando um dito popular, uma expressão mais popular, não é passar a mão na cabeça de quem erra, não é fazer vista grossa, não é botar panos quentes. Isso, a indulgência, a misericórdia,
é uma atitude de caridade, mas estando acompanhada de um ensino, estando acompanhada de uma orientação, estando acompanhada de um processo pedagógico para a criatura que errou. Perceba sim que há consequência pela sua falha, pelo seu erro, mas que aqueles que o avaliam não o condenam no sentido de aniquilá-lo, mas o avaliam e dão as necessárias consequências, sejam as consequências legais, sejam as consequências morais, ou seja, sejam as consequências da lei dos homens, sejam as consequências das leis divinas, o avaliam e criam uma situação para que esse se emende. Seja a sociedade que cria uma situação para os seus infratores terem uma necessidade de correção maior, seja os próprios ensinamentos de Jesus que nos incentivam a estarmos mais alinhados com as leis de Deus, também revendo as nossas leis, o nosso código penal e todas as leis que regem a sociedade. Então, companheiras e companheiros, Jesus nos faz esse convite à indulgência, que, como falávamos, é uma faceta da caridade, né? Quando lembramos sobre a questão que Allan Kardec propõe sobre o verdadeiro sentido da palavra caridade, conforme entende Jesus, os espíritos superiores nos respondem que caridade é a benevolência para com todos, a bondade para com todos, o perdão das ofensas e a indulgência com as faltas alheias. Ou seja, não necessariamente nessa ordem, mas a indulgência é uma das facetas da caridade, ou seja, desse amor em ação, dessa atitude de amor para com os nossos semelhantes. E toda vez que praticamos a indulgência, praticamos também uma atitude muito salutar para nós e para os nossos semelhantes, que é de olhar primeiro para nós, para depois olhar para o semelhante. Em que sentido? Olhar primeiro para as nossas imperfeições, para depois olhar para as imperfeições dos nossos irmãos e irmãs. Será que aquilo que eu condeno, será aquilo que eu censuro, que eu reprocho, uma atitude, uma fala, uma postura, um pensamento de um irmão, de uma irmã minha, será que eu também não ajo, não penso, não falo da mesma forma ou até de forma pior? Nós temos um mau hábito de olhar muito para as imperfeições dos outros e não olhar para as nossas, quando na verdade deveríamos antes olhar para as nossas, fazer o chamado exercício de autoconhecimento, o conhece-te a ti mesmo, também convite feito constantemente pela doutrina espírita. E por Jesus, obviamente, de olhar para essas nossas imperfeições, de ter a humildade de entender-se ainda bastante imperfeito, estado momentâneo, estado transitório. Não somos, estamos ainda bastante imperfeitos. De nos entendermos dessa forma e de, por conta disso, tentarmos identificar as nossas imperfeições e irmos trabalhando estas gradativamente, uma a uma, dentro das nossas possibilidades, mas sem se esquecer desse necessário esforço constante de trabalho das imperfeições. Então, antes de olharmos mais para as imperfeições dos nossos semelhantes, devemos antes olhar para as nossas imperfeições e nos perguntarmos: aquilo que eu condeno é o que também eu pratico, eu penso, eu falo? Então não devo condenar, porque eu preciso deste tipo de melhoria também. Eu também preciso de indulgência, porque sou tão ou mais imperfeito que o companheiro que nesse momento eu quero apontar o dedo, eu quero censurar. Então Jesus faz esse convite. Jesus nos faz esse convite a essa profunda reflexão. Atire a primeira pedra, aquele que estiver livre de pecado. E Jesus pode fazer
obviamente, como espírito puro, muito antes da Terra existir, ele não só podia, como devia fazer essas advertências educativas, por algumas vezes até enérgicas, necessárias. Ele devia fazer isso. Podia e devia. E por que podia? Porque possui autoridade moral para isso. Antes de nós querermos censurar, reprochar, fazer qualquer tipo de repreensão, de advertência educativa aos nossos companheiros, e não advertências condenatórias no sentido de aniquilá-los, de diminuí-los, de desacreditá-los, como falávamos, mas advertências educativas. Nós primeiro temos que verificar se temos alguma autoridade moral para isso. E não é, obviamente, a autoridade moral de Jesus, porque ainda estamos bastante distantes disso. Mas se nós já nos encontramos, humildemente falando, numa mínima postura de autoridade moral, numa mínima conquista íntima no sentido moral, de podermos advertir alguma coisa. Muito provavelmente, em várias das questões do nosso dia a dia, nós perceberemos que ainda não temos essa autoridade. Algumas até, talvez percebamos que já temos um maior hábito de nos esforçarmos em trabalhar tal ou qual imperfeição, mas sem sermos perfeitos. Então, na dúvida, orientemos os nossos companheiros, não os repreendamos, que possamos fazer orientações. Companheiro, eu sei como é difícil acertar nesse sentido, eu sei como é difícil manter a calma, a paciência, eu sei como é difícil ser tolerante, eu sei como é difícil perdoar, não ter ressentimento, não sentir inveja, não sentir ciúme. Queria conversar contigo porque percebi que talvez você possa estar sentindo isso ou aquilo que te faz mal, que é uma coisa que vai te corroer por dentro, que vai te trazer peso sobre os ombros, que vai te fazer mal. Eu também sou assim. Então queria compartilhar uma experiência minha, o esforço que eu já pratico e como eu faço para trabalhar essa ou tal ou qual imperfeição. Percebam, companheiras e companheiros, que é um discurso de aproximação, não é um discurso de distanciamento. É um discurso de construção, não de destruição. É um discurso de caridade. Obviamente que não é possível em algumas situações conversar assim com companheiros, porque por estarem muito desequilibrados, muito perturbados, por serem companheiros perversos, por serem companheiros realmente ainda de uso de extrema maldade na nossa sociedade. E aí, às vezes, atitudes mais enérgicas, legais, devem ser tomadas. Mas isso não quer dizer que essas atitudes legais sejam imorais, sejam de aniquilamento desse companheiro. Por isso, o Evangelho de Jesus é base para o progresso de todos nós, no sentido individual e coletivo. E no sentido coletivo, por exemplo, no refletir sobre as nossas leis e sobre as nossas atitudes diante da aplicação da lei, que é o que Jesus fez exatamente naquele momento. Os fariseus o tentaram para ver se ele ia contra a lei de Moisés, lei civil, não lei de Deus. A lei de Deus, naquele momento vigente, eram os 10 mandamentos. Todas as outras leis eram civis e disciplinares. Não eram leis divinas. Por isso, não sendo leis divinas, eram leis imperfeitas. O que a gente entende muito bem hoje que é um absurdo apedrejar uma mulher, ou seja lá quem for. Né? Se hoje a gente condena a pena de morte, por mais que se trate, que se digam que é indolor ao indivíduo, né? A gente acha absurdo, quiçá, essa que chega a ser bárbara daquela época. Então, mesmo que não tenhamos essa autoridade moral, podemos sim
ter uma atitude de advertência com semelhantes nossos, e até conosco próprios, aquilo que dizíamos de olhar para nós próprios primeiro, para as nossas imperfeições, mas também sem nos aniquilar, né? Sem mantermos aquele sentimento de culpa, de pecadores, de culpados diante da lei divina que nos vai fazer mal também, que é o remorso, né? Nós devemos nos arrepender, né? E ajudar aos outros, dentro do possível, que também eles percebam o erro que cometeram e queiram se emendar, queiram estar mais vigilantes, mais atentos para não errarem de novo, estejam num caminho de maior esforço de transformação moral para melhor, para evitar novamente o erro, ou novos erros, né? Ou seja, isso é o exercício do arrependimento, não do remorso, que o remorso é aquele sentimento de culpa que nos maltrata, que nos faz mal, né? E que não é pedagógico, né? Principalmente se mantido por muito tempo. Ali, num breve tempo, pode até ser que faça bem, mas que a gente se livre do remorso e fique com o arrependimento, né? Que nos faz esse primeiro passo para a mudança de atitude, é o reconhecer, humildemente, o reconhecer dos erros. Então Jesus vem nos dar essa mensagem e nos deixa também uma mensagem do exemplo, né? Ele precisou falar muito pouco e fez muito, né? Diante do que ele fez, né? Obviamente que ele pregou bastante, falou bastante, mas especialmente o exemplo de Jesus é arrebatador, porque não adiantaria nada ele ter falado se isso não fosse vivenciado, exemplificado, né? Não quero dizer na minha fala que Jesus não falou muito, falou bastante, tanto que existem vários escritos sobre o que ele pregou, mas os seus exemplos, as suas atitudes, as suas ações, se não fossem as suas ações, o seu falar seria vazio. É isso que queremos reforçar nessa parte final da nossa fala. E isso serve também de ensinamento para nós, porque muito mais do que às vezes nós falarmos, nós repreendermos, nós mostrarmos para o outro, às vezes vale mais o nosso exemplo, a nossa atitude, a nossa vivência cristã, a nossa vivência espírita. E às vezes, sem perceber, estamos ensinando, humildemente falando, pessoal, porque quando falamos que podemos ensinar, não nos colocamos como os donos da verdade, como pessoas superiores, nada disso. Mas todos nós podemos ensinar alguma coisa, porque, volto a dizer, não somos só imperfeições, já temos virtudes em desenvolvimento. Então todos nós podemos ensinar, especialmente pelo nosso exemplo. Então, que vale alguém querer repreender, querer censurar o companheiro se não dá o exemplo? Pode até ter palavras de morais, palavras de moralização, de conduta ética, de conduta moral, mas serão palavras vazias se não há vivência, se não há exemplo do discurso. Isso também nos confere autoridade moral, quando exemplificamos aquilo que acreditamos no sentido de transformação moral para melhor, quando vivenciamos aquilo que pregamos, que falamos, que orientamos, que compartilhamos através do verbo, através da fala, com os nossos companheiros, por acharmos que são as atitudes mais alinhadas às leis de Deus. Quando vivenciamos isso, quando damos exemplos disso, já possuímos um mínimo, humildemente falando e por menor que seja, de autoridade moral para ajudar os nossos semelhantes que porventura ainda não enxergaram tal ou qual caminho em relação a tal ou qual imperfeição. Então Jesus vem nos convidar a esse exercício da não condenação, quando ele diz para a mulher,
tida como adúltera, né, na passagem, quando ele diz para a mulher: cadê os que te condenavam? Onde estão? Eu também não te condeno. Então ele vem nos dar o ensinamento da não condenação, o ensinamento da indulgência, que é a atitude não de conivência, mas é a atitude educativa, quando ele diz: eu não te condeno, mas não faça isso de novo. Eu não te condeno, porém de futuro vá e não voltes a pecar. Ou seja, vá e não peques mais. E quando ele dá um ensinamento da não condenação, dizendo aos presentes: vocês querem apedrejá-la? Então atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado nenhum, aquele que não erra, aquele que não tem nenhum passado de erro, aquele que for puro. Atire a primeira pedra. E gera uma grande reflexão e ensinamento multimilenar para todos nós. Capacidade do grande mestre das nossas almas de, em poucas palavras e muitas atitudes, nos dar profundos ensinamentos. Então, companheiras e companheiros, considero que diante dessa grandiosa, para mim, muito prazerosa e muito grata oportunidade, tenhamos falado o essencial sobre o tema do estudo de hoje. Quero agradecer muitíssimo mais uma vez a oportunidade e gostaria de convidá-los para uma prece para que encerrássemos esse nosso estudo. Agradecendo a Ti, Jesus, de novo, mais uma vez, incansavelmente, por essa oportunidade de refletirmos, de sensibilizarmos ainda mais os nossos corações, de tentarmos alinhá-los, os nossos corações, ao Teu coração, Jesus, ao Teu sentimento, ao Teu exemplo, aos Teus ensinamentos. Que nossos corações e mentes, nossos sentimentos e nosso raciocínio, os nossos pensamentos, o nosso falar, as nossas atitudes estejam cada vez mais alinhadas com os Teus exemplos, Jesus, dentro do nosso possível, do possível de cada um, diante das nossas ainda expressivas imperfeições, mas também diante das virtudes que já nos esforçamos para desenvolver. Tu és o caminho, a verdade e a vida, Mestre. Reconhecemos isso e pedimos força para continuarmos esforçados nessa atitude que nos renova a cada dia, no caminho do nosso gradativo aprimoramento, aperfeiçoamento intelecto-moral e, consequentemente, da nossa felicidade. Queremos continuar sendo, Jesus, e sendo cada vez mais instrumentos da Tua obra nesse planeta. Muito obrigado. Obrigado, Deus nosso Pai. Obrigado, irmãos benfeitores da espiritualidade, nossos anjos guardiães. Graças a Deus. E vai, companheiras e companheiros do Núcleo Espírita, Núcleos de Estudos Espíritas Chico Xavier, mais uma vez, muito obrigado. Um beijo, um abraço muito carinhoso. Muita paz, tudo de bom para vocês.